Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. Mais uma manhã gloriosa que estamos juntos, 176 dias em torno da palavra, estudando, né? Felizes com o Senhor por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. E hoje nós vamos nos aprofundar um pouco na história de Israel. Então vai ser um tempo maravilhoso que Deus tem nos dado. E eu já quero até incentivar você a ler a palavra, ir direto na fonte, irmãos. A palavra é o que nos dá vida, a palavra é o que nos sustenta. Então, a nossa leitura de hoje está em 1 Reis, capítulo de número 15, do 1 ao 24, e 2 Crônicas, do 13 ao 16, né? Nós vamos ler a história aqui de alguns reis de Israel e de Judá, como temos aprendido com o Senhor. Então, conto com os irmãos. Na leitura, vai lá direto na fonte, né? Nós vamos aqui ministrar alguns pontos, mas não deixe de ir lá. Amém, Amanda, Nalda, Renata, bom dia, Wendel. Amém, meus irmãos, que bênção, né? Glória a Deus. Meus irmãos, ontem nós fomos ministrados, né? Mais uma vez, sobre Roboão, rei de Judá, e Jeroboão, que foram levantados, né? Para governar o povo, e ambos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e sofreram por causa dos seus erros, né, e da sua desobediência. Mas nós vamos continuar estudando a história desses reis, porque ela continua, né, com seus filhos, e entendendo aqui como Deus tratou e como Deus tem tratado isso, esses textos bíblicos, aplicando na nossa vida nos dias de hoje, tá bom? 1 Reis, irmãos, do capítulo 15, do 1 ao 3, diz assim, ó. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar em Judá. Reinou por 3 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Maaca e era neta de Absalão. Cometeu os mesmos pecados que seu pai e não foi inteiramente fiel ao Senhor seu Deus, como seu antepassado Davi. Então, meus irmãos, só para entendermos o cenário, tá bom? O cenário é o quê? Jeroboão ainda está reinando em Israel, né? Então ele está reinando sobre as 10 tribos, que era Efraim, Manassés, Ruben, Simeão, Isacar, Zebulon, Gate, Aser, Naftali e Dan. Então ele estava reinando sobre essas tribos. E Roboão, os irmãos lembram, né? Ele foi lá, apertou, falou assim, não, eu não vou diminuir os impostos. E aí o povo se rebelou, né? Formou essa tribo que chama Tribo do Norte, e ele ficou com as tribos do sul, que era Judá e Benjamim, né? E agora a Bíblia está dizendo que o seu filho Abias vai reinar no seu lugar, né? A parte triste, irmãos, é que um filho que foi criado vendo o pai, né, fazendo práticas idólatras, não sendo inteiramente fiel ao Senhor, né, ele também seguiu o mesmo caminho. Hoje, irmãos, o que isso é nos nossos dias de hoje, né? Alguém que conhece o Senhor, ainda continua a praticar coisas que o Senhor orienta, mas também tem práticas idólatras, práticas erradas. É o que nós chamamos de sincretismo religioso. É quando, irmãos, nós pegamos práticas que outras religiões fazem e aplicamos dentro daquilo que Deus não diz para fazer, mas dentro da nossa vida, porque por um costume, porque de alguma forma a gente acha que aquilo é bom. Quando você faz isso, irmãos, o Senhor abomina. O Senhor, ele não gosta de que apliquemos práticas pagãs, né, dentro do nosso culto. O culto, irmãos, ao Senhor, ele precisa ser inteiramente a ele. Então, quando nós nos reunirmos, irmãos, para bendizer, para adorar ao Senhor, que entre nós, irmãos, não exista práticas, irmãos, de nada que esteja fora da palavra. Sabe? Nós não precisamos, irmãos, criar nenhum mecanismo, porque a palavra precisa ser suficiente. Quando você for falar sobre Jesus, irmãos, você não precisa de estratégias humanas, você precisa do poder da palavra que transforma e muda o homem. Amém, meus irmãos? Então que isso esteja no nosso coração, que nós entendamos isso. Por quê? Porque essa é a vontade do Senhor. O que Abias fez foi exatamente o contrário. Ele tinha o templo em Judá, mas mesmo assim, irmãos, provavelmente quando ele sentia que precisava de chuva, ele ia lá e levantava um poste a um deus. Ou seja, ele pegava as práticas das nações pagãs porque ele achava que estava dando certo e aplicava na sua vida. Então ele fez, irmãos, o que era mal aos olhos do Senhor.
Olha só o que 1 Reis 15:5 diz. Pois Davi tinha feito o que era certo ao Senhor e obedecido seus mandamentos durante toda a vida, exceto no caso de Urias o Hitita, né? Que nós sabemos da história. Então, ou seja, eles não seguiram o exemplo de Davi. E aí, irmãos, algo importante que nós precisamos pensar. Irmãos, em algum momento nós vamos errar. Podemos errar, né? Ou, né, temos um histórico de algum erro que cometemos. Mas a partir do momento que temos compreensão do que é certo, irmãos, nós precisamos ser íntegros, né? Viver, irmãos, para olhar a palavra, sabe? Meditar na palavra e aplicar a palavra na nossa vida, né? Nós estamos aqui vendo o caráter de Deus, como Deus se manifesta. Deus não muda, irmãos. Deus era assim com esses reis e ele é assim conosco hoje, porque Deus é imutável, né? Deus é Senhor, Ele está no céu, está sobre nós. Então, irmãos, o caráter de Deus é esse. Ele espera de nós integridade, obediência à sua palavra, né? Nós estamos estudando fatos históricos, né? Estamos aprendendo fatos históricos, né? que aconteceram durante o reinado do povo de Israel, mas nós precisamos aplicar isso na nossa vida, entender que Deus se move nas nossas vidas. Abias, irmãos, só para os irmãos entenderem, ele era neto de Salomão, filho de Roboão, né? Mas ele seguiu um exemplo ruim. E aí o texto diz que ele permaneceu em guerra. Vamos ler, ó. 1 Reis 15:6. Ó. Durante todo o reinado de Abias, que foram 3 anos, houve guerra entre Abias e Jeroboão, que eram irmãos, né? Família, né? Eram as tribos irmãs. Então, 3 anos depois, irmãos, ele deixa o seu reinado para o seu filho Asa. Então teve um reinado curto e durante a vida que teve, sofreu, viveu em guerra. E aí olha só o que o texto diz, ó, 1 Reis 15:9-11. No 20º ano do reinado de Jeroboão, Asa começou a reinar em Judá. Reinou por 41 anos. Sua avó se chamava Maca e era neta de Absalão. Agora olha a diferença, irmãos, de quem teme ao Senhor. Asa fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Irmãos, o testemunho, irmãos, carrega. Quando nós, irmãos, temos uma vida com o Senhor, quando, irmãos, nós temos uma vida de oração, uma vida de busca, irmãos, né, o testemunho, ele vem associado de obras, né? Nós olhamos as atitudes e elas dizem aquilo que temos vivido. Então, olha só o que Asa, irmãos, por temer ao Senhor, Carol, Tânia, mãe, olha só o que ele diz, ó. É importante, né, olharmos para isso, irmãos. Quando nós falamos, as nossas atitudes refletem aquilo que estamos dizendo. Olha isso, ó. 1 Reis 15:12. O que ele fez, né? Ele expulsou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que os seus antepassados haviam feito. Nós lemos, né, que Roboão fez isso. Chegou a depor sua avó Maca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste obsceno para a deusa Azerá. Derrubou seu poste obsceno e queimou no vale de Cedron. Embora os santuários idólatras não tivessem sido removidos, o coração de Asa permaneceu inteiramente fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Aleluia, isso é maravilhoso, irmãos. Tem algumas coisas que me chamam a atenção nesses textos, irmãos. Primeira coisa, irmãos, Asa expulsou tudo que tinha errado no meio do povo. Irmãos, a gente precisa sondar o nosso coração. Quando nós vamos na ceia, né, a Bíblia fala que nós precisamos fazer uma análise pessoal nossa. Se tem algo errado, irmãos, dentro de nós, que não glorifica a Deus, uma atitude, uma fala, um jeito, sabe? Algo que lá no fundo você sabe que não está certo, irmãos, tira da sua vida. Expulsa, irmãos. Precisamos observar, irmãos, se tem algo que não glorifica o Senhor, sabe? E cada um tem que fazer a reflexão pessoal disso. E se há, irmãos, se arrepender. O que Asa está fazendo? Ele olhou lá e falou assim, o meu avô permitiu esses prostitutos cultuais aqui, eu vou expulsar daqui. Ele tirou do meio, irmãos. Ele acabou com os postes de ídolos que o seu pai e o seu avô tinham feito. Por quê? Porque ele tinha o templo, ele sabia que a adoração era a Deus, unicamente ao Senhor. Outra coisa, irmãos, entre a família, a sua avó
tinha práticas erradas. E eu sei, irmãos, que às vezes nós vemos de culturas diferentes, né? Nós nos convertemos e às vezes os nossos antepassados eram pessoas que, né, nossa mãe, o nosso pai, nosso avô, nosso bisavô, então, ou então nosso irmão. Às vezes, irmãos, você se converte, o Senhor traz você, mas a sua família vem de uma prática, né, com sincretismo, idólatra. E aí, irmãos, como fazer? Irmãos, nós servimos ao Senhor. Diante desse cenário, irmãos, nós não ficamos com o costume familiar, nós ficamos com a palavra, né? É claro, irmãos, que nós amamos a nossa família, é claro que nós amamos os nossos parentes, mas entre a palavra, irmãos, e o costume familiar, nós ficamos com a palavra. Parece duro o que eu estou dizendo, mas essas palavras não são minhas, são palavras de Jesus. Olha só o que Jesus diz em Mateus capítulo 10, verso 37. Quem ama seu pai e sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem se apega à própria vida, a perderá, mas quem abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará, irmãos. É duro, mas é palavra. É duro, irmãos. Às vezes, quando nós olhamos, meu Deus, mas que palavra dura. Mas é a palavra de Deus, irmãos. Então, se em algum momento, irmãos, você ficar entre, eu estou aqui dividido entre agradar a minha família, fazer uma prática que não agrada a Deus, né, com a minha família, ou recusar e agradar o Senhor, permaneça com o Senhor. O que Jesus está dizendo não é para abrir mão, irmãos. Ele está dizendo para você abrir mão da sua família. De forma alguma. O que ele está dizendo é, se em algum momento você precisar escolher entre sua família e Cristo, permaneça com Cristo. Porque ao ficar com Cristo você vai encontrar. Porque Ele tem poder para transformar a nossa família. Ele tem poder para mudar através de você. Sabe, a sua família vendo o seu comportamento ser transformada pela palavra que está em você. Então, meus irmãos, escolha servir ao Senhor, escolha amar ao Senhor. E a última coisa que ele diz, irmãos, mesmo, irmãos, com toda a corrupção que tinha Adriana em sua volta, irmã Luzia, Lica, em sua volta, ele permaneceu fiel. Irmãos, não importa a corrupção que tem no seu trabalho, não importa a corrupção que tem, irmãos, nos lugares que você passa, não importa se nós estamos vivendo num país idólatra, corrupto, irmãos, mas nós permaneceremos fiéis ao Senhor. Vamos honrar o nome do Senhor. Todo mundo pode fazer errado, irmãos, mas nós vamos fazer certo. Por quê? Porque nós temos o Senhor em nossa vida. Nós vamos permanecer fiel, irmãos. Mesmo com o nosso entorno devastado pelo pecado, Grace. Mesmo pelo mundo devastado, irmãos, pela escuridão do pecado. Às vezes você vai abrir a porta da sua casa e você vai ver o mundo perdido, irmãos. Mas e você? Você vai permanecer fiel. Durante o reinado de Asa, irmãos, ele teve uma guerra, né, contra o sucessor de Jeroboão, que era Baasa. Né? Olha só, vamos ler. 1 Reis, capítulo 15, verso 16. Houve guerra constante entre Asa e Baasa, rei de Israel. Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, a fim de impedir que qualquer um entrasse ou saísse do território de Asa, rei de Judá. E aí, irmãos, para resolver essa situação, o que ele fez? Ele foi lá, irmãos, e aí é uma parte dura de Asa. Depois nós vamos ver mais à frente. Ele foi lá e mandou ouro e prata para Ben-Hadad, que era o rei da Síria, para atacar Israel. Né? Então, ou seja, eram irmãos. Ele mandou. Mas não era o que ele deveria fazer, e nós vamos ver isso lá na frente de Crônicas. Vamos só ler aqui, só para os irmãos terem conhecimento da história. 1 Reis 15, 19. Ele diz assim, ó, façamos um acordo, você e eu, como aquele que houve entre seu pai e meu pai. Enviou um presente de prata e ouro, rompa seu acordo com Baasa, rei de Israel, para que ele me deixe em paz. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e enviou os comandantes de seu exército para atacarem as cidades de Israel. Eles conquistaram Irom, Dan, Abel, Bet-Maca e todo o Quinerete, bem como a terra de Naftali. O ponto de aplicação, irmãos, é que a guerra ela seguiu entre os povos, né? E eles eram uma única nação, irmãos. Às vezes nós, irmãos, ficamos em guerras, né, que não era para termos. Por quê? Por causa do pecado. Do pecado, irmãos, da ausência de perdão. Né? Então o que estava acontecendo aqui? Eram irmãos.
Qual era o certo? Era em algum momento sentar e falar, não, vamos resolver isso aqui. Mas, né, eles vivendo em guerra um com o outro, vivendo em guerra, irmãos, aquela situação difícil. Então, não é fácil, irmãos. Não é fácil quando olhamos para esse cenário, né? Quando estamos olhando aqui o povo num cenário de guerra, num cenário, né, de escassez. Então, não é fácil. E o que nós precisamos fazer quando estamos num cenário como esse? Buscar o Senhor, né? Porque é Deus quem governa, irmãos. Porque se Deus não governar as nossas vidas, nós vamos viver situações difíceis. O texto diz que em 1 Reis 15, 24, ó, quando Asa morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi, e Josafá foi seu sucessor. Nós vamos ver, talvez amanhã, um pouco sobre Josafá. Mas seguindo um pouco mais, irmãos, Crônicas vai trazer mais detalhes, né? E vai contar um pouco dessas guerras. E aí é importante olharmos, irmãos, porque os números falam, né? Por mais que a verdade final, né, irmãos, o reino, né, não vai ficar só no discurso, né? Mas os números eles falam bastante. Vamos olhar aqui, ó. 2 Crônicas 13:3, ó. Judá, sob o comando do rei Abias, foi para a batalha com 400.000 de seus melhores soldados. E Jeroboão reuniu 800.000 dos melhores soldados de Israel. Ou seja, era o dobro, irmãos. Eles saíram para a batalha. Um com 400.000, outro com 800.000. Quando você olha para os números, você vai dizer o quê? Quem vai sair vitorioso? Quem vai sair vitorioso é aquele que está com o maior número. Mas na lógica de Deus não é assim que se aplica, irmãos. Jeroboão, irmãos, era aquele que tinha, né, as práticas idólatras, né? E aí Abias faz um discurso para convencer o povo de Israel. Para falar, gente, era o que eu tinha falado anteriormente. Vamos parar com isso aqui. Vamos parar de brigar. Olha só, vamos ler o discurso. Ó. 2 Crônicas 13:8. Vocês acreditam de fato que podem resistir o reino do Senhor? E que ele entregou aos descendentes de Davi? Seu exército é enorme. E você tem o bezerro de ouro que Jeroboão fez para serem seus deuses. Aí ele fala no 9, olha. No entanto, expulsaram os sacerdotes do Senhor, descendentes de Arão, e os levitas, e nomearam seus próprios sacerdotes, como fazem as outras nações. Qualquer um que se apresenta com um novilho ou 7 carneiros para ser consagrado pode se tornar sacerdote de seus falsos deuses. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e não o abandonamos. Somente os descendentes de Arão servem ao Senhor como sacerdote, e somente os levitas o ajudam em seu trabalho. Então o que ele estava dizendo aqui, irmãos? Estava falando assim, olha, vocês agora estão fazendo práticas idólatras, vocês levantaram o bezerro de ouro. Deus não está com vocês. Nós permanecemos fiéis, por mais que ele tinha coisas erradas, mas naquele momento, irmãos, o discurso dele era real, era certo. E Deus, irmãos, ele é justo, né? Você pode ter errado ontem, mas se hoje você está fazendo certo, Deus é justo. E aí olha o pedido dele, é para não lutar, irmão Edson. Olha o pedido que eles fazem, ó. 2 Crônicas 13:12. Podem ver, portanto, que Deus está conosco, ele é o nosso líder. O sacerdote deles tocam as trombetas e nos conduzem à batalha contra vocês. Aí ele fala, ó israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus de seus antepassados, pois não serão bem-sucedidos. Você está vendo, irmãos? O coração dele não queria guerra. O coração, irmãos, por mais que ele em toda a sua prática não foi 100% fiel, mas aqui, irmãos, ele estava sendo correto. E Deus contempla o coração do homem. Ainda, irmãos, que você tenha falhado numa área ou outra, mas se você permanecer fiel, Deus contempla seu coração. O que cabe a nós? Permanecermos fiéis ao Senhor, permanecermos justos. E aí, diante da verdade, irmãos, que estava se apresentando aqui, Deus dá vitória. Vamos ler, ó. 2 Crônicas 13:18. Olha, nesta ocasião, a Bíblia é bem clara em frisar. Nesta ocasião, portanto, o exército de Judá derrotou os israelitas, pois confiou no Senhor, o Deus de seus antepassados. Deus deu vitória, irmãos, por causa da confiança. Então, o que nós aprendemos e precisamos aplicar, irmãos? Que o segredo, irmãos, de tudo que estamos fazendo precisa ser confiar e obedecer ao Senhor. Você entendeu? O segredo, irmãos, precisa... nós não podemos falar da boca para fora, mas que haja sinceridade no nosso coração, irmã Maria.
Que haja sinceridade no nosso coração, que possamos servir ao Senhor com sinceridade, porque é isso que Deus ama. Olha o capítulo 14, irmãos, para pegarmos mais um pouquinho da história. Ele vai falar sobre Asa agora. Olha, 2 Crônicas 14, do 1 ao 2. Quando Abias morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi, e seu filho Asa foi seu sucessor. E houve paz na terra durante 10 anos. Asa fez o que era bom e certo aos olhos de seu Deus, como nós já havíamos lido. Então, ou seja, irmãos, aonde Deus está, irmãos, a paz, irmãos. Ele é o príncipe da paz. Onde o Senhor reina, irmãos, a paz vem. Isso não é a ausência de lutas, de dificuldades, mas no fim de cada luta, o que acontece? Desfrutamos de paz, irmãos. Veja o que Deus ordenou, 2 Crônicas 14, 4. O que Asa ordenou. Ordenou ao povo de Judá que buscasse ao Senhor, o Deus de seus antepassados, e obedecesse às suas leis e seus mandamentos. Então, ou seja, ele chegou diante do povo e falou assim, olha, vamos buscar o Senhor. Vamos obedecer os mandamentos, que Deus vai nos abençoar. Você está entendendo, irmãos, que Deus está falando conosco hoje? Irmãos, vamos nos concentrar em buscar o Senhor. Vamos nos concentrar, irmãos, nos momentos difíceis da nossa vida, irmãos, em não, irmãos, achar que a solução está nas coisas, mas a solução continua no Senhor. Olha isso, ó. 2 Crônicas 14, 9. Porque as guerras, elas se apresentam, as lutas se apresentam. Mas vamos ler aqui, ó, 2 Crônicas 14, 9. Certa vez um etíope chamado Zerá atacou Judá com seu exército, de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. Avançaram até a cidade de Maresa, de modo que Asa saiu com seu exército para a batalha no vale ao norte de Maresa. Então Asa, olha só a importância, irmãos. Olha o que Asa fez, Lica. Então Asa clamou ao Senhor seu Deus. Ó Senhor, ninguém além de ti pode ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois em ti confiamos. Em teu nome enfrentamos esse exército imenso. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não permita que simples homens prevaleçam contra ti. Então o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e do exército de Judá, e eles fugiram. Olha, irmãos, que maravilha. O que precisamos observar, irmãos? Ele estava vivendo em paz por muitos anos, cuidando do seu reino, mas um dia o inimigo se levantou. Um dia, irmãos, a luta chegou, bateu na sua porta. E era 1 milhão de soldados, maior do que o seu exército. Mas diante da adversidade, o que ele fez? Ele clamou, irmãos. Eu não sei a luta que você está passando, eu não sei a adversidade que você está passando, mas hoje o que o Senhor está dizendo, se você está passando por uma luta, se o exército gigante bateu na sua porta, clame, ore, busque o Senhor. Que luta que você está vivendo? Pode ser, irmãos, que você ficou anos vivendo em paz, mas hoje, se você está vivendo em guerra, não perca a sua confiança. Continue clamando ao Senhor. Continue pedindo ao Senhor. E Deus é poderoso para nos dar, para nos abençoar. Vamos olhar aqui, ó, verso 15. Capítulo 15, irmãos. 2 Crônicas 15, do 1 ao 4. Então o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, e ele foi ao encontro do rei Asa. Ouça-me, Asa, disse ele. Ouça-me todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor estará com vocês. Preste atenção, irmãos, a importância. Deus falava, né? Os irmãos já aprenderam isso. Deus falava naquele tempo por meio dos profetas, né? Em alguns textos você vai ler que vai estar escrito videntes, mas eram os profetas do Senhor. Eles recebiam a revelação e falavam ao povo. Então agora Deus está usando o profeta Azarias para falar. Olha lá. O Senhor estará com vocês enquanto estiverem com eles, clamou. Sempre que buscarem, o encontrarão. Mas, se abandonarem, ele os abandonará. Durante muito tempo, Israel teve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-los e sem lei para instruí-los. No entanto, sempre que viram em dificuldades, se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, e buscaram eles e o encontraram. Olha a importância, irmãos. O que Deus está dizendo aqui, ó? Está cobrando deles fidelidade. É a marca que precisamos ter, irmãos. Porque ele está dizendo, sempre que vocês buscarem o Senhor, vocês vão encontrar. Essa promessa, irmãos, está conosco hoje. Aleluia. Vamos ler aqui, ó, Mateus 7,7, irmãos. Ele diz assim, ó, só mais um pouquinho, irmãos, nós já vamos encerrar. Mateus 7,7. Peçam e receberão.
Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem recebem. Todos que procuram encontram. E para todos que batem a porta é aberta. Quem está dizendo isso é Jesus, irmãos. A palavra não mudou, irmãos. Há 1000 anos ele disse isso através de Azarias. Jesus disse isso, irmãos, e essa palavra ecoa no nosso coração hoje. E hoje Deus está nos trazendo essa palavra para você. Se você buscar, você vai encontrar. Se você buscar, se você bater, se você insistir, eu vou estar com você. Essa é a promessa de Deus, irmãos. Então busque o Senhor, clame pelo Senhor, irmãos. Não olhe apenas para suas coisas, para sua forma, mas busque verdadeiramente o Senhor. Quando Asa, irmãos, ouviu a mensagem do profeta, ele se encheu de coragem. Por quê? Porque a palavra do Senhor precisa mudar a nossa vida. A palavra do Senhor precisa mudar a sua história, precisa mudar a sua casa. A palavra nos transforma. E aí olha só, ele ouviu e diante da palavra do Senhor, olha o que Asa faz. 2 Crônicas 15:8. Quando Asa ouviu a mensagem do profeta Azarias, se encheu de coragem e removeu todos os ídolos repulsivos da terra de Judá e de Benjamim e das cidades que ele havia capturado na região montanhosa de Efraim. Além disso, restaurou o altar do Senhor que ficava na frente da sala da entrada do templo. Olha isso, irmãos. Ele começa a arrumar as coisas, ele se enche de coragem, porque a palavra nos muda, a palavra nos transforma, irmãos. Se permanecermos fiéis, Deus continuará fiel. Permanecemos na palavra. A palavra precisa nos dar coragem para mudar de vida. O Senhor, irmãos, ele não veio para trazer medo, mas o temor do Senhor, irmãos, nos dá coragem para seguir. E ele cumpre. Deus é misericordioso para aqueles que têm o seu coração contrito, que chegam diante dele, irmãos, e se arrependem. Deus é fiel. Amém, meus irmãos? E aí, olha que maravilha. 2 Crônicas 15:12, ó. Então fizeram um acordo de buscar o Senhor, o Deus de seus antepassados, de todo o coração e de toda a alma. Concordaram que qualquer um que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria morrer, jovem ou idoso, homem ou mulher. Fizeram esse juramento de lealdade ao Senhor em alta voz, ao som de trombetas e de clarins. Todo Judá se alegrou com esse acordo, pois fizeram de todo o coração e buscaram o Senhor em sinceridade e o encontraram. E o Senhor lhe deu descanso de todos os lados. Você entendeu, irmãos? Deus não mudou, irmãos. Asa chamou o povo e falou, gente, vamos buscar o Senhor. Quem não quiser, já sabe que está morto, está fora. Mas quem quiser, vamos buscar ao Senhor. E vamos fazer um acordo em alta voz aqui, todo mundo. E o povo acordou. E aí, irmãos, a paz reinou. A paz reinou. O que nós aprendemos e precisamos aplicar na nossa vida, irmãos? Quando escolhemos o Senhor, nós teremos lutas, passaremos por dificuldades, mas no final nós vamos desfrutar de paz. Nós lemos lá um pouco do livro de Reis, irmãos, e eu quero só pegar um finalzinho aqui, nós já estamos encerrando, que é o capítulo 16. Porque Asa fez muita coisa certa, mas fez uma coisa errada no final da sua vida. E por isso, irmãos, nós precisamos aprender a terminar bem, irmãos, a nossa jornada. Vamos ler aqui, ó, 2 Crônicas 16:7. Ó. Por esse tempo, o vidente Anani foi a Asa, rei de Judá, então outro profeta, e lhe disse, uma vez que você confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor seu Deus, perdeu a oportunidade de destruir o rei da Síria, o exército do rei da Síria. Você não se lembra do que aconteceu aos etíopes, aos líbios e a seu exército enorme, com todos os seus carros de guerras e cavaleiros? Naquela ocasião você confiou no Senhor e ele entregou em suas mãos. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar a sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a ele. Como você foi tolo, de agora em diante haverá guerra contra vocês. Você está vendo, irmãos? Ele, naquele momento ali, no primeiro momento, contra os etíopes, ele confiou. Aqui, irmãos, ele achou que ele tinha que fazer um negócio. Ele viu uma oportunidade, pegou o ouro, lembra? E mandou para o rei da Síria, para ele atacar Israel. Nós lemos, né, nos primeiros momentos aqui da live. Ele não chegou a pecar, mas ele não confiou em Deus. Ele não colocou a confiança dele em Deus. Então Deus está dizendo, olha, por você não ter confiado em mim, você tentou com as suas próprias mãos, então agora você vai viver em guerra. Deus está orientando. O que Deus está nos dizendo, irmãos? Se nós, irmãos, acharmos que é a nossa força, se nós acharmos que é com a nossa mão, irmão, não vai dar certo. Se nós desejarmos fazer, mas o meu desejo é fazer desse jeito, não vai dar certo, irmãos. Agora, se você confiar no Senhor,
Deus vai te abençoar. E aí eu encerro, olha só. Para você ver, irmãos, que nós precisamos confiar em Deus em tudo, ó. 2 Crônicas 16, 12 e 13. No 39º ano do seu reinado, olha isso. Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a doença fosse muito grave, olha isso, olha o segredo, ó. Ele não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano do seu reinado, morreu e se reuniu com seus antepassados. E eu encerro aqui. Olha só, irmãos, no final da sua vida ele passou a ter uma prática de não confiar mais em Deus e não buscar mais o Senhor. Ele não buscou o Senhor quando ele foi afrontado pelo exército. Ele achou que tinha que pagar para o exército sírio resolver o problema. E agora, irmãos, ele estava enfermo. E ao invés dele buscar o Senhor, ele ficou 2 anos enfermo. E só buscou a ciência. Irmãos, eu não estou dizendo que nós não devemos buscar os médicos. Devemos, Deus deixou os médicos para isso. Mas ore, irmãos. Eu vi aqui, acho que foi a irmã Luzia que pediu oração e nós vamos orar agora no final. Mas ore, irmãos. Peça ao Senhor, clame ao Senhor. Sabe, se há uma enfermidade, há uma situação difícil, irmãos, Deus é poderoso, Ele é o autor da vida, Ele pode te curar. Então confie em Deus, que a sua confiança esteja primeiro no Senhor. Claro, vá ao médico, está certo ir ao médico, não tem nada errado. Deus estabeleceu os médicos, mas que a nossa confiança, irmãos, esteja que é até o Senhor quem usa o médico para, irmãos, nos ajudar. É Deus quem pode nos curar, transformar e fazer um milagre. Então que a nossa confiança esteja no Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Vamos orar? Então vamos orar juntos. Pai, nós aprendemos, Senhor, hoje que confiar no Senhor é a melhor coisa. E como igreja, Senhor, aqui estamos reunidos com esse grupo, Pai, seleto que o Senhor tem selecionado para estar nas manhãs orando, clamando, Pai. Que a nossa confiança não esteja, Senhor, nas nossas próprias mãos. Que não achemos, Senhor, que vamos conquistar porque somos mais sábios ou porque temos conhecimento. Não. Que a nossa sabedoria caia diante do Senhor. Mas que busquemos, Senhor, o Senhor enquanto temos a oportunidade de encontrá-los. Que a nossa vida, Senhor, esteja contigo, Senhor. E nós confiamos, sabendo que o Senhor é o Senhor que nos ouve, escuta a nossa oração, sabe quando clamamos, sabe, Senhor, quando pedimos. Então, Pai, nós pedimos que possamos ser obedientes e fiéis em tudo, clamar o Senhor em tudo, Pai, e obedecer. Pai, que a nossa vida seja para amar o Senhor. E se em algum momento tivermos que escolher, Senhor, entre estar com a nossa família em idolatria e o Senhor, que permanecemos no Senhor, porque o Senhor é bom e fiel. Diante das lutas do nosso coração, diante das adversidades, Senhor, que o nosso coração permaneça em oração, firmes e confiando no Senhor. Nós te agradecemos por esse tempo. No nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Eu quero aqui só deixar de louvar a Deus pela vida dessa irmandade. Tivemos quase 30 pessoas, né? Mais que 30, né? Sei que alguns irmãos precisam sair antes. E, meus irmãos, hoje, né, nós tivemos uma mudança no nosso culto. Hoje, às 20 horas, nós estaremos adorando ao Senhor. Então, conto com você, às 20 horas, né, quinta-feira, adorando ao Senhor, aonde? Avenida do Tabuão, 3659. E domingo, às 10 horas, também estaremos juntos, tá bom, irmãos? E eu quero pedir, se você ainda não me segue, lá essa mensagem vai estar lá daqui a pouquinho. Siga lá no YouTube, roger.marques, tá bom? Se você puder, vai ser uma bênção. E todos os dias nessa live aqui, nós estaremos aqui às 6 horas, compartilhando a palavra. Amanhã, né, nós vamos, desfrutar um pouco mais da palavra. Deixa eu aqui pegar o texto para já passar aos irmãos, ó. Amanhã nós vamos fazer a leitura de continuar, né, terminar 1 Reis 15, 25, 34, 1 Reis 16 e 2 Crônicas 17. Amém, meus irmãos? Então, 1 Reis 15, 25 ao 34, né, uma segunda parte, 1 Reis 16 e 2 Crônicas 17. Então, até amanhã, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês. Ótimo dia.